Está começando mais um Desmistificando o Jornalismo, que nessa edição traz a conversa sobre a política nessa profissão. Eu sou a Caroline e eu estou acompanhada dos meus colegas Débora, Luísa e William e também da nossa convidada especial, Cristiane Miller. A Cris é formada em jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e ela já trabalhou com jornalismo esportivo, com assessoria de imprensa e também com jornalismo impresso, além de ter sido professora de cursos preparatórios. Hoje ela é jornalista na TV Câmara Pelotas. Cris, seja bem-vinda, obrigada por estar conosco. E já para começar, eu quero conversar um pouco contigo sobre essa questão de atuar nas diferentes áreas, né, principalmente do jornalismo, que a gente sabe que hoje em dia é uma coisa muito necessária em todos os formandos de jornalismo. Oi, Carol. Oi, Luísa, William, Débora. Mas, enfim, é como tu comentaste, Carol. A questão de o jornalista estar preparado para atuar em todas as áreas, eu acho que hoje é um diferencial na carreira. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a questão do nosso trabalho é muito difícil. O nosso piso não é bom, a nossa carreira é desvalorizada, infelizmente. Nós estamos enfrentando esse processo há muito tempo da questão do diploma. Então, tu tendo mais atributos, mais experiências, tanto profissionais quanto educacionais, já é um atributo a mais para te conquistar uma vaga no mercado. Depende, né? Tem gente que escolhe a profissão, o mercado, e tem pessoas que escolhem o ramo acadêmico, que também é uma grande procura. Eu comecei na TV desde o primeiro semestre, que é o que eu amo fazer de paixão, mas tendo a necessidade, a ausência de vagas no mercado da TV, que a TV é um dos mercados mais carentes, eu fui começando Eu fiquei 3 anos na TV UCPEL, que foi onde eu aprendi toda a minha base. No fim, a gente aprende com o profissional, né? Não, claro que a faculdade ensina muito, só que a prática a gente vai aprender no estágio, no mercado lá fora. E aí eu trabalhei na TV UCPEL. Depois, quando eu me formei, eu senti falta do mercado para aquela área. Eu trabalhava com jornalismo esportivo. Aí eu fui coordenar um jornal lá em Jaguarão, impresso. Aí eu tive que começar a aprender a escrever direitinho, né? Porque é bem diferente o texto do impresso para o texto da TV. A Carol, acho que tem essa experiência, sabe muito bem, não sei se o William também. O texto da TV, ele é sempre mais sucinto, né? Então, tipo, tu tem que adaptar a tua linguagem. E o texto impresso é rebuscado, é umas palavras mais bonitas, então tu tem que saber te adaptar naquele. Se tu para muito tempo de fazer texto para o impresso, aí a gente fica com aquelas manias e com aqueles falsetes da TV. Então a gente tem que estar sempre procurando buscar e sempre procurando estar interligada com todas essas áreas, né? Cris, uma outra questão assim, hoje a política, ela nunca foi tão falada, eu acho, como ultimamente, né? Tanto no cenário nacional, quanto estadual e principalmente municipal. Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, para as pessoas que estão assistindo, em relação a esse cenário da política hoje. Como é que tu vislumbra isso? Como é que tu vê o cenário hoje na política atual? É muito engraçado, porque quando eu entrei aqui, eu não sabia nada de política. Eu não sabia o que era um projeto de lei, eu não sabia o que era uma proposição, eu não sabia o que o vereador fazia, o que o prefeito fazia. Eu não sabia nada, né? Só que aí, tipo, a gente começou a aprender e conviver com o dia a dia. Tinha dias que eu ficava trabalhando das 8 da manhã à meia-noite com um vereador, fazendo alguma tarefa, alguma atividade. Tinha dias que eu ficava até de madrugada tendo que escrever. Então, qual é o cenário? Hoje o cenário a gente vê a população muito decepcionada, né, com a política, por todos os fatos. Porque antigamente tudo isso existia, só que não era exposto, não era declarado, as pessoas não descobriam, era tudo, né? Hoje, com as descobertas, com a Lava Jato, enfim, com as investigações que estão acontecendo, começou a população a ficar de olho. Só que o ficar de olho da população é um ficar e não ficar, porque chega na hora da eleição, eles não se lembram muitas vezes em quem votaram, não se lembram quem foi o candidato que concorreu, não acompanham o dia a dia do político que tu votou. Porque, tipo, político, como todo mundo fala, político é tudo ladrão, vão votar em qualquer um. Não, porque a gente, acompanhando o dia a dia aqui da casa, a gente percebe que realmente tem pessoas que gostam de trabalhar, que tem pessoas que buscam. Às vezes não se consegue, mas tentam. A tentativa é livre. E eu, como acompanhei, faz 3 anos que eu acompanho essa rotina todos os dias, eu vejo, não é nada fácil ser secretário, ser vereador, ser prefeito também,
porque é muita coisa para fazer. Só que a população não sabe, porque não conhece a rotina, não sabe como é, acha que todo mundo é ladrão, corrupto, e aí fica aquela imagem, e ninguém também tenta desfazer essa imagem, né? Tipo, ninguém mais acredita na política e ninguém mais busca uma política melhor para a sociedade. E no momento eu penso também a questão de, é corrupto, político é tudo safado, é tudo ladrão, na linguagem popular. Só que a gente muitas vezes comete corrupção também. Nós também muitas vezes, quando furamos uma fila, a gente não está sendo honesto. Quando a gente, né, enfim, deixa de deixar um idoso passar para nós, porque estamos com pressa, ou estacionamos na vaga do... Tudo estamos sendo desonestos. Ou pegamos, achamos R$2 na rua, ou pegamos. É bem isso. Então, não é aquela, é a questão da visualização, da publicidade que teve, né? Os fatos, que deixou essa... E eu acho que a população tem que ser mais participativa, porque como a população ficou mais informada, a sociedade também tem que saber... olha, bom, eu agora cansei disso. Nós queremos políticos honestos, nós queremos estar junto, nós queremos participar, porque... a política é feita da participação popular, né? Então, eu acho que falta isso também. E, então, como jornalista, a rotina jornalística, como é que o profissional tem que fazer para a população olhar essa outra imagem, para mudar o pensamento da imagem pública? Porque, querendo ou não, nós que somos os responsáveis por passar. Então, como é que funciona essa rotina de passar as informações corretas para a população, assim, como a organização? É bem diferente, né, Débora? Tipo, tu trabalhar numa assessoria, tanto política quanto assessoria de imprensa, quanto num veículo de comunicação, por exemplo. No veículo de comunicação, tu tem que passar a informação para a população, tu tem que acompanhar os fatos que estão acontecendo dia a dia na cidade, independente de política, religião, enfim. Aqui nós temos que o quê? Valorizar o nosso produto. Quem é o nosso produto? Os vereadores. Só que eu não posso valorizar fazendo o marketing deles. Eu não posso fazer isso. E eu, como jornalista, nunca ia fazer isso. Tem uma distinção entre o marketing e a informação. Tu tem que saber transmitir uma informação. O que é a informação, por exemplo? O vereador tá dando brinquedo para as crianças. Não. Agora, o vereador fez um projeto de lei para proibir, para diminuir as filas dos bancos. Isso é informação. Isso é relevante para a sociedade. Muitas vezes a sociedade não sabe. Por exemplo, tem muitas leis aprovadas que não estão sendo cumpridas e que, por a população não acompanhar a rotina política, não sabe. Existe uma lei que deveria ter uma fila feita pela Câmara de Vereadores, que teria que ter um caixa para as operações rápidas em todos os bancos. Isso não acontece em quase nenhum. As filas deveriam ser no máximo de 15 minutos, isso a gente sabe que não acontece. É lei. A lei tem que ser cumprida. Existe uma lei de muitos anos que teria que ter a Rua do Doce em Pelotas. Até hoje não tem. Então são coisas que a população não sabe, a sociedade não sabe. Está tudo no site, está tudo para ser visto. Então, se tu buscar, tu pode cobrar. A gente acompanhou isso agora numa cidade no Paraná, acho que foi, que a população cobrou, foi para cima, foi pro plenário, se mobilizaram, foram para as ruas. O que aconteceu? Diminuiu o salário do vereador para um salário mínimo. Porque o vereador estava roubando, fazendo não sei o quê. Ele se mobilizaram. Foi grosso com uma das pessoas, disse que ele não passava trabalho. Ele não passava trabalho, então ele não estava preocupado. Cris, desculpa te cortar, mas aproveitando esse ensejo que tu falou dessas manifestações, hoje a gente vê muita manifestação. Aqui, cotidianamente, na Câmara, se vê as manifestações a todo momento. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque o que se vê com as manifestações? Que às vezes o viés dela não é o viés correto. É de uma maneira que tu faz uma manifestação apenas por manifestar. O que tu vê? Como é que tu vê isso aqui? Como é que tu analisa mesmo isso? Até jornalisticamente, porque às vezes a gente vai cobrir, né? Sabe que vai cobrir, fazer aquela matéria, e aí tu vê assim, que parece que o manifestante ou aquela pessoa que é responsável não tá nem aí, ou nem sabe, por vezes, o que ele tá manifestando. A gente tem essa impressão quando acontece, né? Aí entra aquela questão que eu estava comentando, que a população está revoltada com a política, mas não sabe por que está revoltada ali naquele momento. Por exemplo, às vezes a população chega aqui, os moradores, os vereadores fizeram uma audiência pública para falar sobre a falta de manutenção dos
dos residenciais Minha Casa Minha Vida. Aí as pessoas vêm na Câmara para xingar os vereadores, que eles não arrumaram, que eles não fizeram isso. Tipo, os vereadores estão buscando alguma coisa, só que tipo, eles não sabem que é o executivo que faz, tipo, não sabem que é o governo federal que tem que mandar verba, não sabem. Então, tipo, eles não sabem do que eles estão cobrando, como o William falou. Eles vieram aqui, eu vou xingar esses vereadores porque política é tudo corrupto. Então, é isso, a mentalidade, muitas vezes não sabe o assunto, não sabe de onde vem, de onde não vem, de quem que tem que cobrar, de quem que tem que cobrar, de quem que não tem. Então, eu acho muito importante sempre a sociedade saber disso. O que é o executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário. Porque são 3 esferas importantíssimas da sociedade e que se a gente não souber, não estiver informado, a gente vai perder muita coisa, muitos benefícios, o nosso dinheiro, né, que é o dinheiro do povo, que está sendo botado fora. Então, tu vê que, por exemplo, falta uma educação política, talvez isso. Tu analisa, por exemplo, as academias ou até mesmo as escolas básicas, né, de nível básico, falar sobre um pouco mais sobre a política, fazer um pouquinho mais de saber isso, mais a fundo, aprofundar essas questões, porque a gente vê às vezes no primeiro momento a pessoa não sabe nem o que é isso, como tu falou, os poderes, né? Eu quando eu cheguei aqui, eu sabia coisas básicas, noções básicas, né? Então eu acho assim, ó, que faz muita falta na escola, sim, a gente ter, não precisa nem necessariamente ser disciplinas, sim, mas ter oficinas, ter palestras, que envolvam a política, porque quando o estudante sai do terceiro ano, por exemplo, muitas vezes já sai com título de eleitor. Aí acaba votando, por exemplo, no fulaninho porque era jogador de futebol do time que ele torce, ou no ciclaninho porque é voto de protesto, vamos protestar, e aí acaba elegendo o voto de protesto. E aí, tipo, tu não consegue pensar quem realmente pode te ajudar, pode te auxiliar, quem seria importante para tua comunidade, para tua sociedade, quem poderia... Porque a gente tem que sempre buscar isso. As pessoas que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, porque a gente tem daqui a pouco a comunidade que está precisando de alguma coisa, a gente tem a nossa família que precisa de um atendimento pelo SUS, e a gente tem que ter pessoas para nos auxiliarem. E não, porque é o jogador X. Quantas pessoas vêm em Pelotas? Hoje nós não temos representações na Câmara dos Deputados, a gente não tem, porque a gente perdeu o Fernando Marrone, que era suplente, e deputado estadual nós só temos a Miriam Catarina, que é suplente. Então, assim, pensem numa estrutura Pelotas, a terceira maior colégio eleitoral, e não conseguir eleger um deputado. E aí, enquanto isso, cidadezinhas pequenas, tipo Canguçu, elegeu um deputado. E aí eu acho que aí vem o que acontece, o pessoal de Porto Alegre vem, faz aquela imagem, aquele marketing, os eleitores jovens, as pessoas sem informação, deixam de votar no candidato da cidade, que poderia ajudar muito mais, para votar no candidato de fora que veio aqui. Eu sou jogador do Grêmio. Eu sou cantor de não sei o quê. Mas não é político, gente. Essas questões de falar sobre isso é sempre muito importante. Porque as pessoas hoje não têm essa... Eu acho que falta essa educação para a política. Eu acho que se tivesse na escola... Eu acho que falta uma educação. E digo mais, né? Que eles vai além, às vezes, do ensino fundamental e médio, depois chega no superior e ainda... Exatamente. Mas se eu não tivesse tido a experiência aqui política, de estar numa casa política, eu acho que tanto tu, William, quanto a Carol, que também, o William já teve a experiência, a Carol trabalha aqui conosco, se não tivesse tido essa experiência, também desconheceriam muitas coisas. Talvez a gente conheça, porque a gente é jornalista, advogado, enfim, mas conhece, mas não está por dentro, não está vivendo aquilo ali. Aí só quem vive consegue acompanhar. E eu acho que por isso é necessário, eu como professora também, acredito que se tivesse mais... explorar mais a política dentro das escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, principalmente, seria outra realidade hoje. Hoje nós teríamos pessoas com formação de opinião, que é o que falta hoje em dia. Eu falo por experiência própria. No colégio, eu tive no ensino médio a matéria de sociologia. A gente via a política de um modo muito, muito, muito básico. E não era interessante. Então, tu não ia pesquisar para saber. E o meu primeiro estágio foi na prefeitura, então eu fui obrigada a aprender. Mas eu só consegui mesmo quando eu fui atrás, que eu percebi que aquilo era importante. Na prática. Na prática, porque era importante para minha vida como Só na vida acadêmica, né? Exatamente. Então, contribui. E realmente, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de política. A política pra mim
maioria da sociedade é. Das pessoas não curtem a política. Depois que eu entrei aqui para a Câmara, que eu comecei a viver isso, eu descobri que sim, existem políticos que trabalham, sim, existem... Aqueles que não trabalham. Aqueles que não trabalham, existe. Sim, a política é importante para a sociedade. E eu descobri a importância do meu voto, porque Exatamente. agora eu sei que em quem eu votar, eu vou poder chegar nessa pessoa e cobrar dela. E não só votar porque é meu amigo, mas votar porque é uma pessoa que vai representar a minha cidade, vai representar o meu bairro, que vai poder me ajudar. Então, eu acredito que realmente falta um pouco dessa formação política em todo o Brasil, no geral, assim, no nosso país não tem uma boa formação política e também, além de não ter essa formação política, falta o interesse. Uma Falta de interesse. dois lados, né? Tanto o nosso sistema educacional não te instiga a política e nem a política te instiga a fazer parte. Até porque, por exemplo, tem pessoas tão boas que poderiam estar hoje na política ajudando, auxiliando, e essas pessoas não conseguem entender a política e não conseguem entrar para dentro da política. E assim, para te ser candidato, por isso que a gente tem candidatos tão ruins muitas vezes, né? Porque acha que é só para ganhar dinheiro. E não é bem assim. A gente sabe que hoje em dia um salário não é alto do vereador, do prefeito. E tem muita incomodação, gente. É dia e noite as pessoas batendo na porta dos gabinetes. A gente acompanha isso. É dia e noite ligando pro celular de um vereador para falar bobagem. Às vezes, um dia uma senhora estava ligando para um vereador que eu estava perto e disse assim: o vereador vai porque eu caí no buraco porque o senhor não mandou arrumar. São coisas desse tipo, entendeu? É a falta de informação da sociedade. Aí acontece isso, acontece não formando cidadãos que queiram participar da política, que queiram estar ativamente na política, que queiram debater, que queiram cobrar também, porque tu tem que também cobrar. Porque tu pode te tornar um dia um político que vai ser cobrado. Só que tu tem que cobrar. Então a população não consegue fazer isso. Então eu acho que falta formar a opinião, formar na parte educacional e também chamar a atenção para o interesse que existe a política, que a política é que pode mudar o país. É do governo federal que vem os recursos para fazer as UPAs, é do governo federal que vem os recursos para fazer as escolas, é do governo federal que são repassados recursos para o governo municipal para fazer as obras na cidade. Então, se tu não está por dentro disso, tu não pode cobrar. E daqui a pouco estão investindo em outras coisas, não está vindo verba para a cidade e tu não está conseguindo acompanhar. Então... Olha, Cris, eu acho que continuando falando da formação política, eu também eu faço estágio num jornal impresso e como estagiária, é claro que eu não tenho uma área, todo mundo me faz fazer um pouco de tudo. E muitas vezes eu faço matéria de política, que eu também não entendo, e eu sinto dificuldade justamente por não saber e fazer elas, assim, eu tenho medo de fazer coisas equivocadas, botar coisas equivocadas por não saber. Então eu queria, dentro disso, te perguntar como é que tu vê o atual estudante de jornalismo, assim. Como é que tu vê a preparação desses estudantes, como tu trabalha aqui na Câmara, esses estagiários que tu vê, como é que tu acha que tu tem que falar deles, assim, do estudante de jornalismo em geral? É complicado, né? Ela me botou numa saia justa. Assim, quando eu entrei na faculdade, eu procurei logo de cara buscar um estágio. Por quê? Porque o estágio, por mais que não seja remunerado, é ele que no futuro tu vai dizer, pô, foi aquilo ali que eu consegui ser uma profissional hoje. Hoje eu sou uma profissional por causa do meu estágio. Então, tem muitas pessoas que nós estamos numa geração, eu como professora, eu fico chocada, porque nós estamos numa geração totalmente nova. Eu já sou da geração antiga, eu já me considero da geração antiga. Porque quando eu iniciei na faculdade, não era todo mundo no celular, lá no WhatsApp, nas redes sociais, até pegavam e entravam no computador para entrar na internet, mas era aquela coisa rápida no Orkut, e deu. O resto era focado na sala de aula, focado em fazer o trabalho da sala de aula, focado em entrar no trabalho, focado em ir para o seu emprego. Eu ficava o final de semana trabalhando e não ganhava R$1 para trabalhar. Só que hoje eu vejo que a realidade não é a realidade do estudante de jornalismo, é a realidade de todos os estudantes. Porque como tem o mundo virtual é tão grande, as opções são imensas nas redes sociais, no teu celular, nos aplicativos. Então, tu começa a não ficar focado somente numa coisa. Tu começa... E aí, os estudantes novos, eu não posso generalizar, porque existem os interessados, existem quem buscam, e muitos ainda existem,
que buscam estágio. Eu acho que vocês todos aqui já buscaram seus estágios, procurar a área que gostam de atuar. Porque, querendo ou não, a gente tem que estar em todas as áreas. Só que a gente tem que escolher a que a gente gosta mais, para buscar estar mais especializado naquela área. Mas existem também aqueles que só querem chegar num lugar para ganhar dinheiro, para ir para festa, para balada na noite, e não pensam que no futuro vai precisar daquilo ali, vai precisar daquele aprendizado, vai precisar explorar o que tu... Aí muitas vezes, mas eu tenho que sair 10 minutos depois, que horror, não dá. Mas é pro teu bem, não é porque a gente... Eu hoje, como estou do outro lado, não é porque eu quero explorar um estagiário. Isso faz bem para o aprendizado do estagiário. Se ele não finalizar a matéria dele, vai ficar incompleta. Cris, só te cortar, aproveitar e complementar a tua fala. E o importante dizer é que não adianta, né? Porque essa pessoa que não fica os 10 minutos, ou que só pensa na noite, na balada, na coisa, ele fica marcado. Não vai adiantar, porque que tá fazendo para ele próprio. Ele tá fazendo para ele próprio. Porque tu sabe na hora de dizer. Tu vai chegar lá na reunião, né? Sabe, reunião de pauta lá com o outro chefe junto, e tu vai dizer, aquele lá não adianta porque ele não funciona. Tu entendeu? Não é verdade? É verdade. Não, e outra coisa, porque, tipo assim, no mundo do jornalismo todo mundo se conhece. Aí, o mundo é de indicação, o mundo é de todo mundo se conhecer, e aí, tipo, se tu já te queimou de não querer trabalhar mais, de não querer fazer as coisas, de fazer corpo mole, como a gente diz, tu vai ficar queimado com aquilo ali. E aí tu nunca vai ter um trabalho que tu quer. Aí quando tu sentir a falta, quando tiver lá os seus quase 30 anos, aí vai pensar, por que eu não fui mais maduro? Por que eu não perdi 2 horinhas do dia, 3 horinhas para focar? Porque hoje em dia, quem tem oportunidade de estar num estágio ainda mais remunerado, tem que jogar os braços pro alto e dizer, que bom, meu Deus, que eu vou ter experiência, que além de ganhar o meu dinheirinho para fazer alguma coisa, eu vou ter uma experiência profissional. E a questão dos estudantes da Federal, eu acho muito engraçado, porque eu estudei na Católica, sou formada na Católica, na minha época não tinha jornalismo na Federal. E eu sempre fui uma das críticas, eu sempre critiquei, eu não tenho por que esconder a questão do jornalismo da Federal quando iniciou, porque eram muitas cadeiras da letras e não tinha muitas cadeiras práticas do jornalismo. E eu acho que fazia falta para vocês, porque só eu sei o que as cadeiras práticas me fizeram bem. Eu tive a experiência da prática, então eu sei como faz bem pra gente. Só que aí, o que eu me impressionei? Eu vim para coordenação com a Edson, com a Tereza, e aí a gente começou a ter os estagiários, né? E a grande maioria da Federal. Aí no início eu ficava pensando, vai dar trabalho, porque eles não sabem, né? Não aprenderam ainda, não. E todos os estagiários, a maioria dos estagiários, claro, tem os que eu falei, que gostam da noite, que gostam, que queriam só pegar o dinheiro e ir embora, que acham que por ser estagiário não tem que fazer nada, tem que ficar de perna pro ar esperando acontecer. O estagiário é que tem que fazer, não é que tem, porque o estagiário é empregado. É porque o estagiário tem que aprender. É muito melhor eu passar uma matéria para Carol, que eu iria fazer legal, do que eu fazer, porque eu já fiz. Agora a Carol está aprendendo, a Carol está na fase, por mais que já tenha aprendido, está na fase, quanto mais melhor, quanto mais eu poder sugar, melhor. Se a Carol puder apresentar um programa, se a Carol puder sair para fazer uma reportagem, que bom! Não é incômodo, é que bom que ela está tendo mais experiências. Só que tem pessoas que não conseguem entender isso. E aí o que me impressionou com alguns estagiários da Federal, o William, a Carol, na época eles estão aqui, teve o Xoxó, que eu chamo de Xoxó, que é o Luiz Alexandre, que ele já é formado, o Pedro, a Malu da Católica, a Manuele, claro que vai faltar alguém, mas eu estou dando exemplos de pessoas. A Jéssica era estagiária voluntária aqui também. Então, a gente tem tanto voluntários quanto remunerados, né? Mas todos, a grande maioria, sempre eles poderiam não saber a parte inicial. Mas todos buscaram aprender e aprenderam muito rápido. Por quê? Porque ficavam de olho em nós fazendo, iam nos acompanhar nas reportagens. E aí hoje, tu olha, eles estão totalmente preparados para o mercado. E aí tu não diz que é uma faculdade que não tinha um laboratório, que não tinha uma preparação, que não tem. Mas já evoluiu muito. Eu digo por mim, assim, que eu sou mais antiga daqui. Minhas primeiras cadeiras, meu primeiro semestre, foram literalmente letras, assim. Eu não tive nem, por exemplo, cadeira de iniciação científica, assim. Eu não tive cadeira... Eu fui ter tele, rádio, lá no 5º semestre. Mas aí eu vou dizer uma coisa. Eu, como fui estudante de letras, eu não cheguei a concluir.
mas já faltam 5 cadeiras para eu concluir e lá da Federal. Eu sei a importância que... Aí tá, eu critiquei porque não tinha laboratório de TV e coisas... Só que a importância que as cadeiras de letras traz para a formação do texto. Hoje o texto dos alunos da Federal são melhores que os textos dos alunos da Católica. Eu, por exemplo, ia dizer isso. Eu já tenho uma dificuldade natural com TL. Eu tenho uma dificuldade natural com TL. Uma facilidade em escrever. E como na Federal, desde o início, eu tive pouco, assim... pouca TL, pouco rádio, pouco tudo. Eu percebi que o meu texto também foi, assim, bem melhor. Mas eu, por exemplo, não me sinto preparada para trabalhar com TL, porque eu não tenho, sabe? Mas lá na Católica, eram 2 cadeiras, por exemplo, de português, de texto, né? O resto não tinha mais, era as práticas, as teorias de... nem a parte teórica eu aprendi a fazer um TCC no último semestre. Então, é complicado, porque cada um foca numa parte, né? Só que, graças a Deus, aí a gente começa a trocar experiências quando a gente chega num ambiente desse, porque a gente tem estagiários da Católica e temos estagiários da Federal. Então, a gente sabe um pouquinho de cada um, né? A gente sabe que o da Federal vai estar mais forte ali na parte do texto. E a gente sabe que o da Católica desenvolve mais a TV. Só que a gente une o útil ao agradável, junta, e aí cada um vai aprendendo um pouco com o outro. Então fica legal essa convivência de ter estagiários das 2 universidades, porque a troca de aprendizado é muito importante. Então, Cristiane, como jornalista, uma mensagem que tu deixa para esses estudantes? Para quem está entrando agora, para quem está pensando em fazer jornalismo, para quem já está fazendo, está meio indeciso? Primeiro, então, para quem está pensando em fazer jornalismo, quem quiser entrar para o jornalismo deve entrar por amor, por paixão, por vocação. Tem que ter vocação para estar no mundo do jornalismo. Tu tem que ter o dom, tu tem que saber. Ela disse, eu não sou boa em tele, mas daqui a pouco ela tem o dom de escrever, ela achou o dom dela. Mas tu tem que saber, tu tem que querer. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, nós não somos valorizados. Nós temos um piso de menor, de muito técnico e pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, né? A gente sabe a realidade. Então não é por dinheiro que tu vai estar no jornalismo, tu vai estar por amor. Então eu acho isso muito legal do jornalismo, é isso. Que os profissionais que hoje estão atuam porque gostam, porque têm prazer em trabalhar. Não porque simplesmente eu vou lá fazer e acontecer para ganhar meu salário no final do mês e já era. Não, o jornalista não. O jornalista ele trabalha porque quer, porque gosta, até porque nós não temos horário para nada, é final de semana, é feriado, daqui a pouco, dependendo da emissora que tu for trabalhar ou do veículo de comunicação. Vão te ligar 5 horas, tu tá dormindo, vão te ligar 5 horas da manhã, tu vai ter que sair correndo para cobrir um acidente, tu vai ter que ver de tudo. Tu vê acidente, tu vê felicidade, tu vê comemoração, tu vê velório, tu vê tudo, tu vê assalto. Então, assim, é um mundo que tu consegue viver várias coisas e é legal porque nunca tem uma rotina, é sempre alguma coisa diferente. Então, é muito bom. Eu acho que para quem está gostando disso e gosta dessa loucura e gosta dessa coisa de não ter rotina, de cada dia ter uma experiência nova, tem que continuar. Quem ainda não conseguiu chegar nessa, pode, quem sabe, pensar, será que é a profissão que eu quero? Chega um momento que a gente tem que pensar. A gente tem que fazer esse pensar. A gente tem que parar, no jornalismo tem várias áreas. Tem a web, tem a rádio, tem impresso. Eu gosto dessa. Bom, beleza. Não gostei de nenhuma. Para enquanto há tempo, para te poder decidir outro caminho. E para aqueles que estão estudando, procurem um estágio, hoje em dia a gente pode ser voluntário, não custa nada te destinar algumas horinhas, porque isso não vai te atrapalhar, vai te ajudar para o teu futuro, para a tua carreira, e hoje em dia conta muito no currículo e conta muito no mercado de trabalho tu ter experiência, porque todo mundo pede experiência, então não custa nada, e a dedicação um dia vai valer a pena, com certeza. Então tá, muito obrigada, Cris, pela tua participação. O debate de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar o nosso canal no YouTube, o nosso blog desmistificandojornalismo.wordpress.com para assistir mais debates. Até logo!